Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, se nós soubéssemos, ou melhor, se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, o mundo não seria como hoje nós vivemos. O cristianismo é o maior dom que Deus poderia dar aos homens. Esse cristianismo que nós vivemos, queridos. Essa boa nova, que é o próprio Jesus, é de uma grandiosidade que ninguém tem condições de medi-la, a não ser aqueles que a praticam, aqueles que vivem esta verdade, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus está acima de tudo. Não vamos olhar tanto, queridos, para a figura de Jesus no sentido que Ele é o Senhor, mas olhar agora que Ele também nos chama para viver essa grandiosidade a cada um de nós, a viver e pensar e agir, não pelos pensamentos humanos muitas vezes, esse que nós adoramos, mas pelos pensamentos, pelas atitudes do Espírito. Tentem imaginar, meus queridos, homens e mulheres já vivendo esse cristianismo, que já tem, viu? Já tem homens e mulheres vivendo tudo isso que está aqui no Evangelho. Mas só que eles não conseguem perceber. Eles ainda têm os olhos lacrados ainda, mas eles já vivem, porque o Espírito de Deus já está esquadrinhando, já está orientando, já está encaminhando essa pessoa para viver o Cristo. Muitas vezes nós queremos seguir Jesus, mas seguir Jesus é usando aquelas palavras de São Paulo: "Não sou eu que vivo,
mas é o Cristo que vive em mim. É Ele que vai nos conduzir, é o Seu Espírito, queridos, que vai nos conduzir pelos caminhos dessa grandiosidade. E quando se percebe, quando se vive, quando se sente, meus queridos, ninguém fica espantado. Tem pessoas que se espantam, olha, diante de um milagre, meus queridos, diante de uma situação, ficam maravilhados. Mas por que, se isto é próprio do cristão? Por que tu te espanta com uma coisa que é própria da tua natureza agora? A tua natureza divina? É esse Cristo, queridos, que devemos viver em nós. E nós vivemos também, muitas vezes, como homens carnais, pensam e se prendem em pensamentos humanos. Aqui nós não desvalorizamos, queridos, os pensamentos e a sabedoria, não. Aqui é crescimento. Aqui é subir degraus. Aqui é crescer e se tornar verdadeiramente homens e mulheres guiados e conduzidos pelo Espírito de Deus. É esse homem que Deus quer de nós, queridos. Quando eu falo homem aqui, eu estou generalizando todos. Deus quer que todos nós cresçamos e tenhamos a altura e a profundidade deste Cristo, do conhecimento, da experiência de Deus. Queridos, ninguém nasce sabendo. É preciso todo um trabalho para poder chegar às alturas. Quando uma pessoa se forma em uma ciência humana, por exemplo, a medicina, a engenharia, passa noites e noites lutando para adquirir aquele conhecimento. Ele sabe, ele aprende muitas coisas, a ciência humana, mas na ciência de Deus, ele pouco sabe, queridos, e isso torna, entre aspas, um ignorante, não no sentido moral, queridos, mas no sentido de viver o Cristo. E não um Cristo, muitas vezes, do nosso coração, mas o Cristo, como São Paulo nos ensina, crucificado. É Ele que vai descobrir, queridos, a grandiosidade do cristianismo, de viver o Cristo. Jesus quer nos levar, com esse exemplo aqui, a ser homens e mulheres dominadores, assim como o médico domina a sua arte, o engenheiro domina a sua arte, o cristão domina também não só a arte humana, mas também domina, queridos, as coisas espirituais. Não é sem sentido que um demônio, uma pessoa, eu diria assim, esse estado, quando a pessoa começa a viver o Cristo, vão atacá-la. Eu sei quem tu és. Tu és a luz, tu és a verdade. Eles atacam mesmo, queridos, porque o homem ainda está no senso comum. É como se tivesse Deus perguntando para nós: e o teu estado? Como é o teu estado? A tua condição? Tu és um homem carnal? Ou tu já és um homem espiritual? Nós estamos vivendo
a época da graça de Deus. Temos aí pela frente o Sírio. Quantas pessoas já estão vivendo esse estado espiritual, queridos? E sendo dominadores, viu? Que são os evangelizadores, são aquelas pessoas que vão fazer as peregrinações. Esses já estão vivendo esse lado espiritual. O homem que leva a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus. Mas muitos ainda estão no senso comum, apesar de conhecer Deus, se lembrar de Deus, ainda vivem na realidade humana, porque não se envolvem, não procuram, queridos, viver a palavra de Deus. Quantas e quantas situações poderiam ser evitadas se nós vivêssemos o Cristo como deveríamos viver. Acreditar, queridos. Acreditar nessa palavra que pode mudar, que tem poder, meus queridos, de incomodar. Sejamos homens e mulheres que vivem, meus queridos, o Cristo. Nós ganhamos essa graça no nosso batismo. O Cristo está dentro do teu coração. Está dentro da tua alma, todo o teu ser. É Ele que tem que vir para fora, queridos. Não nós, o homem carnal, mas o homem espiritual. O grande exemplo que nós temos, queridos, maravilhoso, que não tem como descrever, a primeira que fez, nasceu o Filho de Deus. Olhem, a nossa Mãe Santíssima. E olhe, queridos, como muitos têm aquele ponto de interrogação na cabeça, né? Ela gerou o Filho de Deus virgem. Muitos não vão entender essas coisas. Mas Deus nos chama, queridos, para viver esta verdade. Gerar filhos do amor. Filhos do sacrifício. Filhos da caridade. É essa a nossa igreja, queridos. É nessa fonte que devemos nos alegrar. Jesus Cristo na Eucaristia, o homem que vive agora pelo Espírito de Deus, conduzido por Deus. Cada celebração, cada Santa Missa é de uma grandiosidade, queridos, que nós não temos condições de abraçar. Mas Deus se torna pequeno, queridos, para podermos usufruir de seu amor. Vamos fazer e viver a caridade também, queridos. Dar 1 quilo de arroz é a coisa mais fácil, queridos. Mas o homem ainda é tão carnal que se prende. O espiritual, meus queridos, ele faz sacrifícios agradáveis a Deus. Todos temos a autoridade de Jesus, porque nós somos cristãos, batizados no seu Espírito. Portanto, nos deixemos conduzir por eles, queridos, nesta noite, e nos alegrar por sermos agora, não da altura como deveríamos ser, mas pelo menos estamos dentro desta verdade que é o Espírito de Deus. E bater no peito mesmo, viu, querido? Eu estou aqui. É Jesus
é o seu Espírito que está esquadrinhando cada um de vocês e levando vocês para as alturas de uma verdade que vocês não vão ficar espantados. Muito pelo contrário, vão ver essas coisas com naturalidade. Nos alegremos hoje porque Deus nos chama para as alturas do seu amor, a sua luz inacessível.